Saudações, sou Hipócrates. E eu, Florence Nightingale. É um prazer ter aqui. Fomos escolhidos pela comunidade da Academia Médica para apresentar este resumo. Exato, e começamos hoje com uma reflexão interessante de René Descartes. Divida cada dificuldade em tantas partes quantas forem viáveis e necessárias para resolvê-la. Uma frase poderosa, né? E que tem tudo a ver com o raciocínio clínico. Essa necessidade de quebrar o problema para entender melhor. Perfeito. E é bem nesse espírito que a gente traz hoje um resumo da newsletter Triagem da Academia Médica. Esta é a edição publicada em 22 de junho de 2025. Isso. Para quem ainda não conhece, a triagem chega por e-mail todo domingo e quarta-feira. Já são mais de 45 mil assinantes, viu? É um número expressivo. E a edição completa, claro, está sempre lá no portal academiamedica.com.br. E vale lembrar que a Academia Médica é a primeira e maior comunidade do Brasil focada no desenvolvimento de quem trabalha com ciências médicas. São mais de 260 mil assinantes hoje. É verdade. Desde 2012, a academia busca trazer aquilo que a faculdade esqueceu de contar, né? Conectando o pessoal a conhecimento, a oportunidades, enfim, buscando melhorar a qualidade de vida e a prática profissional. Exatamente. E esse espaço aqui tem um apoio fundamental da Talent Match Academia Médica. Sim, a Talent Match que conecta médicos e outros profissionais de saúde ao trabalho ideal para o seu momento de carreira. Quem quiser saber mais, é só acessar talentmatch.com.br. E também contamos com o apoio da Smart Med Pro, uma plataforma bem inovadora que usa inteligência artificial para ajudar médicos e clínicas. Ah, legal. E o que exatamente ela faz? Olha, oferece soluções integradas, sabe? Desde gestão de redes sociais, marketing digital, criação de conteúdo, até suporte para a gestão do consultório mesmo. Otimiza bastante o dia a dia. Parece muito útil. Onde o pessoal pode conhecer? O endereço é smartmedpro.com.br. Vale a pena conferir. E não podemos esquecer de mencionar a produção e direção da newsletter Triagem, que são do Fernando Carbonieri e da Rose Svarça. Com certeza. Bom, e o que temos para hoje? Nesta análise, vamos mergulhar em alguns temas bem atuais. Sim, vamos falar de uma nova injeção semestral que promete revolucionar a prevenção do HIV. Interessante. E tem mais, né? Tem sim. A reestruturação da Amazon na área da saúde, descoberta sobre autismo usando edição genética com CRISPR. CRISPR e autismo, tema complexo. Bastante. E ainda o ambicioso Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Uau! E claro, oportunidades de carreira na área médica e uma dica de leitura para fechar. Isso mesmo, um cardápio variado. Então vamos lá. Começando pela infectologia. A FDA, que é a agência reguladora lá dos Estados Unidos, aprovou recentemente o Lenacapavir, nome comercial Yeztugo. Essa é uma notícia de grande impacto. É uma injeção para PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. E o diferencial é a frequência, né? Uma aplicação a cada 6 meses. Exatamente, semestral. E os estudos mostraram uma eficácia altíssima, beirando 100%. É realmente impressionante. Quase 100% é um número muito forte. E como ele funciona? É uma tecnologia nova. É sim. Ele inaugura uma nova classe de medicamentos, os inibidores do capsídeo. Basicamente, ele impede que o vírus monte sua capa protetora, a proteína P24. Ah, entendi. Bloqueia uma etapa crucial do ciclo de vida do HIV. Isso. E ele tem uma meia-vida muito longa no organismo, o que permite essa aplicação tão espaçada a cada 6 meses. É um avanço enorme comparado com tomar pílula todo dia ou injeções mensais. Imagino. Os estudos foram grandes? Abrangeram diferentes populações? Sim, foram estudos multicêntricos, bem robustos. Incluíram mulheres cisgênero, onde não houve nenhuma infecção no grupo que usou o Lenacapavir. 0 infecções. Incrível. Pois é. E resultados similares foram vistos em homens que fazem sexo com homens e em pessoas trans. Os efeitos adversos relatados foram, na maioria, reações leves no local da injeção. Parece promissor. Mas sempre tem a questão do acesso, né? Qual o cenário nesse sentido? Aí é que está o ponto delicado. O custo nos Estados Unidos é bem alto, algo em torno de $28 mil por ano. Isso levanta uma barreira enorme para o acesso global. Com certeza. Um valor assim é inviável para muitos sistemas de saúde, inclusive o nosso. Exato. Existem organizações internacionais trabalhando para tentar viabilizar o acesso em países de baixa e média renda.
Mas isso depende de negociações, aprovações regulatórias locais. Ainda é um caminho. Entendi. Então, na prática médica, o que isso pode significar? Maior adesão, talvez? Sem dúvida. A aplicação semestral pode aumentar muito a adesão à PrEP, que ainda é um desafio. Pode reduzir o estigma também, mas exige uma nova logística no serviço de saúde, né? E muita educação para o paciente. É fundamental deixar claro que não é uma vacina, certo? É prevenção contínua. Precisamente. É uma ferramenta de prevenção extremamente eficaz, pode mudar o jogo, mas não cura nem imuniza permanentemente. E a questão da equidade no acesso é o grande desafio a ser superada. Um avanço tecnológico importante, mas com barreiras sociais e econômicas a serem vencidas. Faz sentido. Exato. Bom, e falando em oportunidades e desafios, vamos dar uma olhada nas carreiras médicas. A Talent Match trouxe algumas novidades. Trouxe sim. Para quem busca oportunidades em São Paulo e região metropolitana, tem vagas abertas para diversas especialidades. Quais, por exemplo? Olha, tem para ortopedia, cardiologia, ginecologia, oftalmologia e outras mais. O modelo é interessante. Agenda estruturada e remuneração de R$ 150 por hora. Parece uma boa oportunidade. E tem algo em telemedicina também? Tem sim, uma vaga bem flexível para neuropediatras atuarem remotamente de qualquer lugar do país. Ah, que ótimo. Flexibilidade é algo muito buscado hoje em dia, onde o pessoal pode ver os detalhes e se candidatar. Todas as informações e o link para a candidatura estão no site talentmatch.com.br. Vale a pena explorar os rumos de carreira por lá. Fica a dica, então. Agora, mudando de assunto, vamos para a tecnologia em saúde, um campo que não para de evoluir. A Amazon andou se movimentando, né? Bastante. Eles redesenharam a divisão de saúde deles, que agora se chama Amazon Health Services, ou HS. São 6 divisões integrando a One Medical, que eles compraram por quase 4 bilhões de dólares. Uma aquisição gigantesca. Sim. E integraram também a farmácia online deles. A liderança veio, em parte, da própria One Medical. E qual parece ser a estratégia por trás disso? Uma integração maior. Tudo indica que sim. Uma estratégia de integração vertical bem clara. Querem conectar tudo. A farmácia online, que começou lá com a PillPack, a teleconsulta via Amazon Clinic e agora a atenção primária presencial e virtual com a One Medical. Faz sentido. Eles já tiveram outras iniciativas na área da saúde que não deram tão certo, como a Raven e a Amazon Care, né? Devem ter aprendido algumas lições. Provavelmente. A importância da escala parece ser uma delas. Mas é interessante notar que tem havido bastante rotatividade na liderança. Isso talvez sinalize o desafio de alinhar a cultura superágil de tecnologia com a governança clínica, que é mais complexa e regulada. É um choque de culturas, talvez. E eles continuam expandindo fisicamente, mesmo com alguns cortes que fizeram. Sim, a expansão física da One Medical continua. Então, é um movimento para ficar de olho. E quais seriam os pontos-chave para a gente acompanhar agora? Bom, primeiro, o desempenho financeiro dessa nova AHS. Segundo, a questão regulatória sobre o uso de dados de saúde, que é sempre sensível. Fundamental. Terceiro, se eles vão fazer mais aquisições, talvez na área de diagnósticos rápidos, quem sabe? E quarto, como vão integrar isso com a inteligência artificial da AWS, a nuvem deles? Já se fala no Clinical Scribe, por exemplo, para ajudar na documentação clínica. Interessante. E para a prática médica no dia a dia, o que observar? Acho que vale a pena observar como essa integração pode afetar a logística da prescrição e entrega de medicamentos. E também como os modelos de consulta híbrida, misturando presencial e virtual, vão evoluir com esses grandes players entrando no jogo. E, claro, acompanhar aqui e assumir a liderança clínica nessas estruturas. Muita coisa acontecendo nesse setor. Agora vamos para um campo igualmente fascinante e complexo: a genética. Temos novidades sobre autismo e CRISPR. Temos sim. Pesquisadores lá da Universidade de Kobe, no Japão, usaram a técnica CRISPR, aquela de edição genética, de uma forma bem inteligente, ligadas ao transtorno do espectro autista, o TEA. E aí observaram o que acontecia durante o desenvolvimento dos neurônios. E qual foi a grande descoberta? O que essas mutações causam? A descoberta-chave, e que parece ser um ponto comum entre várias mutações diferentes, é que elas comprometem um processo fundamental na sinapse: a limpeza de proteínas defeituosas. Limpeza? Como assim?
As sinapses precisam constantemente se livrar de proteínas que não estão funcionando bem. Quando esse mecanismo de controle de qualidade falha por causa da mutação, essas proteínas defeituosas se acumulam. E esse acúmulo prejudica a comunicação entre os neurônios? Exatamente. Isso pode prejudicar a formação e a manutenção das conexões neuronais, sugerindo um mecanismo biológico que pode ser comum a diferentes formas de teia, mesmo que causadas por mutações distintas. Isso é muito significativo. Abre portas para novas terapias. Com certeza, aponta por um novo alvo terapêutico. Tentar restaurar ou melhorar esse controle de qualidade das proteínas no cérebro. E também reforça a ideia de que existe uma base genética compartilhada entre o TEA e outras condições neuropsiquiátricas, como esquizofrenia e transtorno bipolar, onde problemas sinápticos também são observados. Que interessante. E eles vão compartilhar essa plataforma de pesquisa? Sim, anunciaram que a plataforma será aberta. Isso é ótimo, porque vai facilitar muito os testes de novos medicamentos por outros grupos de pesquisa. É uma esperança para as famílias e um lembrete de como a ciência avança, olhando não só para a formação das conexões, mas também para a manutenção delas. Um avanço importante na compreensão do TEA. E agora, vamos falar de políticas públicas e tecnologia. O Brasil lançou um plano ambicioso de inteligência artificial, o PBIA. Isso mesmo. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, com horizonte de 2024 a 2028. E o investimento previsto é considerável. 23 bilhões. 23 bilhões é bastante dinheiro. Qual o objetivo principal? O objetivo é bem ambicioso: colocar o Brasil entre os 5 países com maior capacidade computacional do mundo. O lema é IA para o bem de todos. Interessante. E como esse plano está estruturado? Quais são os pilares? São 5 pilares principais. Primeiro, infraestrutura, que inclui a criação de um supercomputador nacional. Segundo, formação de pessoas, tanto servidores públicos quanto profissionais para o mercado. Essencial ter gente capacitada, né? Fundamental. O terceiro pilar é o uso da IA em serviços públicos, com a criação de uma plataforma IA-Gov de projetos piloto como IA para triagem no SUS. IA no SUS, isso pode ter um impacto grande. Potencialmente enorme. O quarto pilar é a inovação empresarial com foco em apoiar startups, as health techs inclusive. E o quinto é a governança, com a criação de uma nuvem governamental, CloudGov, um observatório de IA, OBA, e diretrizes éticas. Um plano bem abrangente. E quais as projeções de impacto, especialmente na saúde? As projeções indicam um potencial de aumento significativo no PIB e criação de muitos empregos na área de saúde digital. Na prática da saúde, o PBIA pode impactar desde o diagnóstico, com o IA ajudando a analisar imagens médicas, no SUS. Isso já está começando a acontecer, né? Sim, mas a ideia é escalar. Também na gestão hospitalar, usando IA para otimizar filas, gerenciar suprimentos, prever surtos. E até na educação médica, com trilhas de formação em IA e talvez o surgimento de novas funções, como o Medical AI Officer. Um especialista em IA dentro da equipe médica. Exato. Alguém que faça a ponte entre a tecnologia e a prática clínica. Mas, claro, existem desafios grandes. Quais seriam os principais? Olha, primeiro, a questão dos vieses algorítmicos, para garantir que a IA não perpetue ou até amplie desigualdades. Segundo, a segurança dos dados de saúde, mesmo com uma nuvem governamental. Terceiro, garantir que os benefícios cheguem a todas as regiões do país, a equidade regional. E quarto, a governança disso tudo, a articulação entre os diferentes ministérios envolvidos. São desafios complexos, sem dúvida, mas também abre oportunidades para os médicos, imagino. Muitas. Médicos podem atuar como testadores e validadores dessas ferramentas de IA, como pesquisadores usando grandes bases de dados clínicos, como empreendedores criando novas health techs, e também participando ativamente da discussão sobre a regulação e a ética da IA na medicina. É uma transição, sabe? Da IA, que era mais experimental, para uma IA de produção, integrado ao dia a dia. Uma mudança de paradigma mesmo. Muito interessante acompanhar como isso vai se desenrolar. Com certeza. Bom, e para a gente caminhar para o final, temos a nossa triagem literária. Qual a recomendação desta vez? A recomendação é um livro denso, mas fascinante. Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior. Escrito pelo Robert M. Sapolsky. Ah, Sapolsky.
um neurocientista muito renomado. Sobre o que é o livro? É uma análise profunda que mistura neurociência, psicologia, endocrinologia, genética, tudo para tentar entender o que está por trás do comportamento humano, desde os atos mais altruístas e empáticos até a violência e a agressão. Parece uma investigação bem ampla das nossas motivações. Exatamente. Ele examina o que acontece no nosso cérebro segundos antes de uma ação, mas também volta no tempo analisando influências hormonais, experiências de infância, fatores genéticos e até a evolução da nossa espécie. Questiona muitas noções de moralidade e livre-arbítrio. Um livro que provoca reflexão, então. Muito. Foi super elogiado na época do lançamento, inclusive pelo Oliver Sacks. Considerado um dos melhores livros de não-ficção de 2018. É uma leitura que exige fôlego, mas que recompensa com muitos insights sobre por que fazemos o que fazemos. Ótima dica. Comporte-se, de Robert Sapolsky. Fica a recomendação. Com certeza. E com isso a gente começa a fechar nossa análise de hoje. É importante lembrar que todos os artigos detalhados, os links que mencionamos, inclusive para o livro do Sapolsky, estão disponíveis lá no portal. Isso, é só acessar academiamedica.com.br. Também estamos nas redes sociais como @academiamédica e, claro, todos os links relevantes estão na descrição deste áudio. O acesso é totalmente gratuito. Perfeito. E o link para a edição completa da triagem de 22 de junho de 2025 também está lá para quem quiser se aprofundar. Exato. Sabe, pensando em tudo que a gente conversou hoje, desde a precisão do Lenacapavir e do CRISPR até a escala da Amazon Health e do Plano Brasileiro de IA, fica clara aquela ideia do Descartes, né? A importância de abordar os grandes desafios, seja uma doença, um sistema de saúde ou a própria compreensão do comportamento, dividindo em partes, buscando clareza passo a passo. É uma ótima conexão. E é justamente essa busca por clareza, por soluções, por conhecimento aplicável que a academia médica tenta fomentar. É ser esse espaço de criação, de compartilhamento para médicos e profissionais de saúde que não se contentam com o básico, que buscam a excelência. Exatamente. Por isso, convidamos quem nos ouve a compartilhar esse resumo sonoro. Ele está disponível no Spotify, no YouTube Music e em outros agregadores de podcasts. E a gente quer muito saber a opinião de quem nos acompanha. Que temas mais chamaram a atenção? Que discussões gostariam de ver por aqui? Podem usar o e-mail da newsletter ou os comentários na plataforma de áudio para contar para a gente. O feedback é muito valioso para nós. É ele que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo relevante. Com certeza. Então fica aqui o nosso muito obrigado pela companhia nesta exploração de hoje. Obrigado e até a próxima.